E, cara, falando um pouquinho de você, conta pra mim, assim, de onde que você veio? De onde que veio o Diogo Toledo? Sou mineiro, de Passos, e eu fiz faculdade de medicina em Itajubá, Você está Itajubá. que é também em Minas. E aí depois eu fui fazer residência, clínica médica, UTI, tudo em São Paulo no servidor. E aí foi... o intuito foi de escolher terapia intensiva, na verdade, foi mais porque eu não tinha uma decisão na clínica do que eu queria fazer. E acho que a UTI, ela também te dava possibilidades não só de você ter um raciocínio e tomadas de decisões sob pressão, que isso eu gostava muito na época. Acho que foi uma grande escola lá na terapia intensiva para isso. Mas depois eu foquei, eu não sei se você sabe dessa história, eu queria ser médico da Fórmula 1. E para ser médico da Fórmula Caraca. 1, Essa história eu não sei, não. então, você precisa ser ou intensivista, ou cirurgião de trauma, ou anestesiologista. Falei assim, bom, então eu já estou aqui na UTI, então acho que é esse o caminho. Na época que a Fórmula 1 era patrocinada, quem era o sponsor da parte de saúde era o Hospital São Luís. Não era nem Redditor ainda. Hoje é a Prevent. Então, na época era. E aí, eu falei, bom, eu acho que eu vou até lá. E aí, lembra do Luiz André, que era da UTI do servidor? Era da sua época? Um dos diaristas. Ah, sim, era. O Perna, que eles chamam. Sim, Então, sim. ele falou assim, cara, Eu não vou nem perguntar por quê. Não, mas não tem Deixa a ver com isso, quieto. tá? Não tem a ver. Mas, enfim. Aí, ele falou, eu conheço a coordenadora da UTI lá do São Luís, eu vou te apresentar para ela, porque aí você pode ser... E aí, eu fui com esse intuito de querer ir para ser médico da Fórmula 1, e aí ele foi me apresentar. Quando eu cheguei lá, cara, se eu já tenho cara de novo hoje, eu tento disfarçar... Ela falou assim... Essa barbinha pra disfarçar. Ela falou assim pra mim, eu levo ele pra tomar um lanche no McDonald's. Meteu sério, essa. assim, Ela cara, já chegou nessa, assim? Eu já não sabia nem como conversar na entrevista, entendeu? Meteu o Abel falando pro Hendrick, vai pra Disney. Pô. Mais ou menos isso. Aí ela falou assim, não, você quer trazer essa criança pra cá? Cara, eu tinha muita cara de moleque, né? E pra UTI, as pessoas esperam uma pessoa mais... Enfim, um pouco mais grisalho, um pouco mais velho. Nessa época ia pra UTI do segundo lá do Morumbi, não era? Se eu não me engano? Ou não? Que fazia o transporte. Que fazia o transporte, porque que fazia admissão o Morumbi tal. fazia Morumbi e do Itaim também. Do Itaim também. Mas aí acabei entrando lá, mas não fui pro Fórmula 1. Acabei não indo pra Fórmula Mas no fim das contas virou médico do São Luís. Mas ganhou o McDonald's? 1. Não, rolou Porra, velho. um almoço, mas não foi no McDonald's. Pô, tá vendo? Nem isso, pô. Que história absurda, né? Caramba. Mas é legal que ele falou assim da pressão da terapia intensiva. Lá na terapia intensiva do servidor, você teve aula com grandes nomes, né? Pô, Sim. o Alexandre Isola, uma sumidade no assunto. Chegou a ser seu Sim, assistente. sim. Ricardo Goulart já estava nessa época lá Sim, também. tava, todo mundo. Pô, legal. Pô, E era legal. todo mundo que eu via publicando na terapia intensiva, né? E eu tinha passado na Escola Paulista e lá. E aí, a decisão de ter ido para lá foi que eu via mais nos congressos maior força de publicação científica de lá. Eu falei, eu queria estar perto disso, porque eu gostava muito dessa parte, tanto que eu caminhei para mestrado e doutorado também nessa área. A sua Isola publicava muito nessa época. muito. Era na época que tinha muito trabalho com sepsi lá, Muito. né? Não é sepsi. Sepsi. Como diz o Ricardo. Do sepsi. Ricardo. O Ricardo que fala assim. Sepsium. Ricardo, tá convidado a vir pra cá. Eu sei que ele detesta que eu imite ele. É que na época você era aluno, não podia. Eu era aluno, Muito bom. Muito bom. Você sabe que é assim, né? Ricardo, gente boa demais, Ricardo. Muito, que é pô. assim. Agora você lembrou, né? Sério, cara. Pô, tô acabando de convidado aqui, né? Meu, essa época que eu entrava era muito bom. As visitas que a gente tinha diárias lá na UTI, cada dia era um assistente que passava a visita multi, né? Então tinha lá o dia que passava o Isla, tinha um dia que já era o Diogo que passava, tinha um dia que era a Samantha, tinha o dia... Quem mais que tinha nessa época? Tinha o Luciano, tinha...
pô, tinha uma galera que passava visita lá. E cada um tinha um estilo muito diferente de completamente visita. diferente. E cada um tinha um foco, uma especialidade, entre aspas, assim, diferente. Então era muito legal, cara. Era uma visita bem... O Isola sempre era tendencioso na ventilação mecânica, ou era sempre mais tendencioso na terapia nutricional, e era mais ou menos assim que se guiava. Era muito legal. Era mais ou menos sobre isso que eu queria até saber, né? Que você saiu da terapia Como que intensiva foi? para ir para terapia nutricional, mas pelo jeito aqui já era um gosto seu de discussão ali dentro da UTI. Era e foi algo que foi da UTI que me despertou. Porque foi assim, nessas visitas, nos rounds dessas visitas, eu perguntava para a nutricionista, eu olhava e via que os pacientes saíam com uma massa muscular muito reduzida. Então, era nítido não só pelo efeito do balanço negativo mas também que eles perdiam músculo e peso. E aí eu falava para a nutricionista, na época, eu falava que quem que a gente pode fazer aqui, o que a gente pode fazer aqui para melhorar esses pacientes. Ela falou assim, acho que é melhor a gente perguntar para o médico diarista. E aí, quando eu perguntava para o médico diarista, ela falou, não, isso você conversa com a nutricionista. Ixi, que rolo, velho. Aí eu falei, oportunidade. Acho que aqui tem uma oportunidade. E aí eu comecei a pesquisar. Falei, cursos sobre terapia nutricional em UTI. Não achei. Aí eu encontrei o GANEP, que era um curso mais voltado para terapia nutricional hospitalar, mas não era tão focado nisso, mas eu precisava ter argumentos para... E aí não foi com o intuito de virar a carreira, foi de tentar falar, acho que a gente entender que o músculo é tão importante e se a gente tem 2 tipos de intervenções, que uma delas, a terapia nutricional, não está sendo efetiva, eu vou tentar trazer isso para um lado de autoridade. Mas nessa época você já tinha tido essa visão do músculo? Ou quando você começou Não. a ver a nutrição que Foi te depois despertou? que despertou. De quanto isso era mais importante, principalmente o efeito da proteína, enfim, reabilitação, tipo de proteína. E aí eu comecei a pesquisar estudos mais específicos nesse assunto. E aí, como a UTI também lá era de muita pesquisa, eu também puxava uma linha para tentar a gente começar a publicar nesse assunto. Que ano mais ou menos criar era essa isso? autoridade. Isso foi 2009. Era tudo muito recente ainda, né? É. O estudo do Peter Morris era um ano antes, pô. Sim. Acho que o mundo estava começando a olhar... pensar nisso. O Jean-Louis Vincent, ele já falava naquela época, porque a gente tinha oportunidade de ficar com eles lá. E ele já naquela época, ele já falava que a UTI que mirasse na reabilitação, principalmente motora, e na terapia nutricional, ia sair à frente. Eu ficava olhando, tipo, cara, o que ele está falando de nutrição aqui no meio da UTI e reabilitação? Hoje é o que... Mas é porque lá na Bélgica também é o berço meio que da mobilização, porque tem o Rick Gosselin, que é um fisioterapeuta. Então, assim, ele é um cara que levantou muito essa bandeira também. O primeiro estudo com cicloergômetro veio de lá, né? Então, já tinha essa pegada, assim, que estava meio que acho que todo mundo discutindo isso lá dentro, assim, né? Então, ele já tinha pescado isso aí e ele já tinha rodado muito já também, né? Já estava esperto, né? Tipo, não é à toa que o evento dele é gigante. Então, eu lembro das primeiras vezes de ele falando de terapia nutricional. Eu lembro dele de simpósios satélites nos eventos dele, tipo, a Nestlé olhando para ele. Eu falei, cara, a gente não está olhando isso aqui no Brasil. E aí, depois disso, eu comecei Aí eu fiz o GANEP como uma pós-graduação no final e vi que o que era diferente também era como esse paciente entrava. Então, se ele já era um paciente que tivesse uma alteração da muscularidade, porque não era só a baixa muscularidade, a incidência disso na UTI hoje é de 20% a 70%. Por que é tão variável? Porque é fator de risco. Se tem um DPOC, se tem um câncer, se tem uma insuficiência renal, se tem uma doença crônica que vai consumir, então vai piorar essa massa muscular. Não só a nível socioeconômico, quando a gente está falando de hospital público. E isso... Aí eu comecei a ver que começaram a surgir os estudos e publicações. O primeiro estudo foi em 2013, do Puccieri, mostrando 3 distintos modelos de avaliar massa muscular dentro da terapia intensiva. E quando você olha para esses pesquisadores, eles não tinham esse lado terapia nutricional, porque lá na Europa não tem muito isso. Nem nos Estados Unidos, não é essa formação assim, específica, não tem nutrologia igual a gente tem aqui. E aí, eu convidei a Melina, que era uma... Eu assisti uma aula no GANEP, eu dei uma aula no GANEP e aí assisti a aula da Melina.
A Melina, ela fez nutrologia e fazia muito terapia nutricional nos hospitais. Eu falei assim, olha, eu queria fazer um livro para facilitar a vida de quem está dentro da terapia intensiva para mostrar que tem um lugar da terapia nutricional que vai ajudar. Aí lá eu topo. E aí a gente montou um modelo bem sistematizado. Então, como você avalia o risco dentro da UTI para nutrição? Como você faz isso? E aí foi o primeiro livro que a gente lançou em 2015. O que aconteceu com isso? A editora ligou, eu lembro que ela falou, vamos só imprimir 500 versões, 500 impressões e vamos ver quanto isso vai ser de venda. E, cara, foi muito rápido porque não tinha isso. E aí eu falei, Melina, acho que aqui é uma super oportunidade. Aí eu voltei lá no Ganep, falei com o Dr. Dan. Falei, Dr. Dan, nosso livro vendeu muito isso. Eu acho que você já tem um curso assim, mas eu acho que merece um curso de pós-graduação em terapia nutricional em UTI. Foi aí que a gente começou a criar essa autoridade. E aí, em 2015, a gente publicou... De 2014 para 2015, a gente publicou a primeira versão. 2019, a gente publicou a segunda edição. Então, como foi essa trajetória? Aí eu olhei para isso e tinha que tomar uma decisão. Não dava para ser só intensivista e não dava para ser intensivista e terapia nutricional ao mesmo tempo. Tinha que escolher uma carreira ali para aprofundar. E o mercado era muito escasso desse profissional. Aí eu acabei fazendo uma pós-graduação de nutrologia, que era uma área mais preventiva, que aí eu fiz consultório e já tinha feito a do Ganep, hospitalar. Encontrei uma sociedade, que é a Sociedade Brasileira de Nutrição Parenteral e Enteral, onde eu vi que tinha uma prova de título de atuação para isso. Aí eu prestei essa prova e acabei migrando para esse lugar. E aí, no mesmo hospital que me contrataram para fazer UTI, lá no São Luís, eles me convidaram para passar a visita de terapia nutricional. Foi que eu criei a primeira empresa de terapia nutricional. Aí eu contratei médicos para prestação de serviços de terceiros e aí foi nessa transição, 2013 para 2014, e aí lá foi o primeiro hospital. Depois a gente recebe um convite para outros hospitais e a empresa começou a crescer. Se você falar para mim que era Morumbi, eu já te conhecia antes, então. Não era, a gente não estava no Morumbi. Então... Começou no Itaim, não foi? Foi no Itaim, Depois foi para Vila Nova, depois foi para Maternidade, e aí foi assim. Legal. Interessante, né? A época que você entrou para nutrologia, que você começou a ir mais para esse lado, já estava em ascensão ou você acha que ela começou a ascender depois Ascender ainda? depois. Foi depois ainda, não foi? Aí o mercado de consultório preventivo começou a aquecer muito. Porque ninguém olhava muito para essa área desse jeito. Então, terminei a pós-graduação do Ganep em 2009, 2010, fiz a pós-graduação de consultório, que é a Abram, em 2012, e aí eu já estava com uma formação mais completa, então, hospitalar e consultório. E aí, o que eu via? Era melhor, então, estudando, entrar na UTI ou ter uma resposta inflamatória, independente que fosse uma gripe, quando você tivesse músculo. Porque o consumo e a reserva ali, no evento catabólico, você ia ter uma reserva para isso. Então, eu entendi que era melhor cuidar da linha de cuidado inteira, do preventivo. Se precisasse ser dentro da UTI, a gente fizesse uma intervenção. E na deshospitalização para a principal fase, que é a reabilitação, que é a parte muscular, onde faz todo sentido a proteína e estar em conjunto com a fisioterapia.